Raider. Assim? Tomb Raider. E aí, ó, não consigo falar os dois ao mesmo tempo. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, já deixa o like, ative o sininho para não perder nadinha. Além disso, a gente também tem outras redes sociais, tem Twitter, Instagram, segue a gente lá também. A aula de hoje é sobre um assunto que gera muita confusão, vejo muitos alunos se confundindo aí. Quando é que se usa a com crase, a sem crase, a com H, que é do verbo haver. Então, como eles são palavras que têm o mesmo som, os alunos se confundem e não sabem quando é que usa uma e quando é que usa outra palavra. Então, nesta aula eu vou te explicar direitinho. Para começar, eu coloquei aí um textinho em que tem todos esses tipos, todas essas possibilidades, A sem crase, A com H e A com crase. E aí você vai completar, eu sugiro que você pegue um papel, anote aí as suas respostas. Depois a gente vai para a aula, eu explico a utilização de cada um desses e a gente verifica se você acertou ou não, pode ser? Então vamos lá. A série Tomb Raider estreou nos videogames há 20 anos. A protagonista, Lara Croft, explorava a selva e outros cenários à procura de relíquias. Em pouco tempo, os jogadores assistiram à evolução da personagem na cultura pop. Você percebe que em todos esses espaços aí, eu falei A com a mesma pronúncia, porque ele tem a mesma pronúncia. O A é sozinho, que é o A preposição, o A do verbo haver, o A com crase, todos eles têm a mesma pronúncia e é por isso que o aluno se confunde. E agora eu vou explicar para você direitinho como é que se utiliza cada um desses tipos de A, né? O A sozinho, o A com H e o A com crase. Vamos lá. Primeiro, o A sozinho, o que ele pode ser? Ele pode ser três coisas. Ele pode ser o artigo. Artigo é aquela classe de palavras que acompanha um substantivo. Então, vem antes de um substantivo. Coloquei aí um exemplo. Eu adoro a protagonista da série. Nessa frase eu tenho dois artigos. O A, que é o artigo que acompanha o substantivo protagonista, a protagonista, e o da série, né, que é o de, a preposição, mais o artigo a, que fica da série. Então, se eu colocasse aí, por exemplo, eu te provo que são artigos, porque se eu colocasse um substantivo masculino, viraria o. Então, por exemplo, eu adoro o protagonista do filme, por exemplo. Então, eu mostro para você que esse a sozinho, que acompanha o substantivo, é um artigo. Pode ser também preposição. Preposição, aquela palavrinha, aquela classe de palavras que serve para juntar palavras, ligam aí palavras. Vejam, fui a uma festa muito boa. Esse a preposição é exigido pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, ele acompanha aí o verbo ir. Fui a uma festa muito boa. E eu te provo que é uma preposição e não um artigo, porque se eu troco festa por baile, continua sendo a preposição a. Olha só, fui a um baile muito bom. Continua sendo a. Então, esse azinho aí é uma preposição. E o a pode ser também um pronome. Vamos ver, não a vi hoje. O pronome é a classe de palavras que substitui uma outra palavra. Então, nesse caso do não a vi hoje, esse azinho está substituindo provavelmente o nome de alguém. Então, você viu a professora hoje? Não a vi hoje. Eu posso substituir também pelo outro pronome, pelo pronome ela. Eu não vi ela hoje, que é a forma aí como o brasileiro opta por falar na maioria das vezes. Esse azinho, então, é um pronome. Então, o a sozinho pode ser um artigo, uma preposição ou um pronome. Agora, o A com H e acento agudo. Esse A com H e acento agudo, ele pode ser utilizado em dois contextos.
Primeiro com o sentido de existe. Então eu coloquei aí um exemplo. Não há muitas pessoas aqui. É o verbo haver e tem sentido de existir. Não existem muitas pessoas aqui. Então esse é o primeiro sentido desse A com H, que é o verbo haver, né? E tem o sentido de existir. Também pode ser utilizado com o sentido de faz, indicando tempo decorrido aí, indicando tempo. Então, coloquei um exemplo. Estamos juntos há 4 anos. Esse A também é com H. Nós estamos juntos faz 4 anos. Então, tem o sentido de faz. Então, o A com H é o verbo haver, que tem sentido de existir e também com sentido de tempo. E aí existe o outro tipo de A, que é o A com acento indicador de crase. Se você tem dúvidas sobre quando utilizar a crase, nós já temos uma aula sobre crase aqui no canal completinha, depois você vai lá ver. Então, eu coloquei aqui 2 contextos em que se coloca a crase no A. O primeiro deles é quando existe aí o encontro da preposição a mais o artigo a. Então, a crase ela é posta aí nesse contexto para indicar essa fusão entre preposição e artigo. Por exemplo, dirija-se à sala de embarque. O verbo dirigir-se é transitivo indireto e exige a preposição a. Quem se dirige a algum lugar. A palavra sala, né, o substantivo sala é feminino e ele então aceita o artigo feminino a antes dele. Então, esse a com crase indica que aí eu tenho uma preposição exigida pelo verbo e um artigo que acompanha o substantivo feminino sala. Então, eu tenho aí, portanto, o a com acento indicador de crase. Outro contexto em que eu utilizo a crase é para indicar as locuções adverbiais femininas. Como assim? Coloquei aí o exemplo, coma à vontade. Esse à vontade indica o modo como a pessoa pode comer. Ela pode comer à vontade. Então, eu utilizo a crase aí para indicar que é uma locução adverbial feminina e, portanto, tem crase. Lembrando, se você não está seguro na utilização da crase, vai na nossa aula, o link vai estar aqui em algum lugar, e assista a nossa aula sobre crase. E aí o aluno tá em casa pensando, nossa, o professor esqueceu daquele A com acento agudo assim, né? Aquele A com acento normal. O professor esqueceu, quando é que eu uso esse A? Nunca, você não vai usar nunca esse A. Por quê? Porque ele está errado, porque ele não existe. Então, as únicas 3 possibilidades aí de completar é com o A sozinho, sem acento, sem nada, o A com H e acento agudo e o A com acento indicador de crase. Aquele A com acento agudo normal não existe, você não vai utilizar em contexto nenhum. Muito bem, agora depois dessa explicação, a gente volta lá no primeiro slide e você vai verificar se completou corretamente aqueles espaços. O primeiro a série Tomb Raider. Veja, a série, esse A é só um artigo que acompanha o substantivo feminino série. Então, é só o Azinho aí, sem acento, sem H. Estreou nos videogames há 20 anos, faz 20 anos. Então, esse A é com H. A protagonista Lara Croft, esse a protagonista é só um artigo que acompanha o substantivo feminino protagonista. Explorava a selva e outros cenários, também um artigo que acompanha o substantivo selva. E outros cenários, à procura de relíquias. Esse A do à procura de relíquias é um A com crase que indica aí que é uma locução adverbial feminina. Ela explorava a selva e outros cenários à procura de relíquias. Em pouco tempo, os jogadores assistiram à evolução da personagem na cultura pop. Esse A tem crase porque o verbo assistir ele é transitivo indireto e ele exige a preposição a e que se funde aí com o artigo feminino que acompanha o substantivo evolução. Então, eu preciso colocar o acento indicador de crase para indicar que aí existe uma preposição e
um artigo feminino. Então, por exemplo, se essa frase, em vez do verbo assistir, fosse ver, os jogadores viram a evolução da personagem na cultura pop, não teria crase, porque o verbo ver, ele é transitivo direto e ele não exige preposição nenhuma. Então, esse a seria só o artigo que acompanha aí o substantivo evolução e seria sem crase. Os jogadores viram a evolução sem crase. Mas como o verbo é assistir e o verbo assistir exige a preposição a, eu preciso colocar aí o acento indicador de crase. Então, se você gostou desta aula, se ela foi útil para você, se esclareceu essa questão aí dos tipos de as, deixa um gostei, compartilha essa aula com os amigos, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gosta desse tipo de aulas com dicas e tal, e eu espero que você não erre nunca mais. Compartilhe o vídeo com os amigos, é muito importante para que a gente possa continuar aí produzindo conteúdo de qualidade e gratuito para você. Um beijo e até a próxima, tchau, tchau! Você fala tombe, aí a gente... Depois fala Raider, aí eu encaixo na edição. Eu gostei dessa ideia. Gostou? Fala aí. Tomb Raider. Aí. Tomb Raider. Tomb Raider. Raider. Me ajuda. Tomb Raider. Isso aí. Raider. Vai dar trabalho esse negócio. Então vamos lá. A série... Nem chegou, já tava aqui. Então vamos lá. A série... Sai daqui. Eu tô vendo que você tá aí. Então, nesta aula eu vou te explicar direitinho. Vou te ensinar também a pronúncia de Tomb Raider. Engraçadinho. Mano, você tá proibido de usar qualquer coisa sobre a minha pronúncia de Tomb Raider. Você pode pegar essa parte que eu falo direitinho, Tomb Raider, e colocar, porque na hora que eu for falar, eu vou falar errado, eu tenho certeza. Claro que eu não vou usar na edição contra você. Não vai usar mesmo.